Olá pessoal, então dando continuidade aos nossos estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre os mecanismos de transferência de calor na matéria e essa figura é muito boa para ilustrar os diferentes mecanismos que nós podemos observar quando nós, por exemplo, colocamos fogo, né? Aqui você tem uma mesa, uma chaleira, água, uma frigideira, né? Um cabo e a pessoa segurando aqui o cabo. E vamos começar então pela fonte do calor, que é fornecido pelo fogo. Primeiro, para ele se propagar, ele vai ter que irradiar, né, energia luminosa através de fótons. Os fótons vão ser lançados na mesa, por baixo da mesa, através de radiação luminosa, e vai aquecer a mesa. Naturalmente, também existem mecanismos de convecção aqui, mas a melhor maneira de você ilustrar o mecanismo de convecção, na verdade isso aqui não é bem uma mesa, é tipo um fogão, né? Um fogão a lenha. Então você vai ter aqui em cima uma chaleira com água e a água, o calor vai começar a ser transferido aqui para a chaleira, transformando essa energia luminosa que foi irradiada, né, através da energia dos fótons, em energia térmica no fogão, aqui na tampa do fogão. Vai haver agitação molecular, os fótons vão ser recebidos, transformados em agitação molecular e, consequentemente, numa energia térmica em trânsito que nós chamamos de calor, né? Calor é energia térmica em trânsito. Observa que nesse processo, do ponto 1 para o ponto 2, se a gente desprezar os mecanismos de convecção, ou seja, o que é convecção? São massas em movimento. Se você desprezar que a massa de ar em movimento também transfere calor para a boca do fogão, você pode considerar que a principal fonte de energia que está sendo transferida do fogo para a boca do fogão vai ser a energia dos fótons irradiados. É a mesma energia que cozinha uma carne assada. Quando você coloca uma carne assada em cima da lenha do fogão, o que cozinha a carne assada é a forte radiação, né, do fogo e não exatamente a convecção. Mas essa radiação, né, luminosa do fogo vai transferir uma forte energia para cá e depois, aí sim, através de calor, a boca do fogão transfere energia para a chaleira e a chaleira para a água. E a água, por sua vez, vai entrar em movimento. Quando ela começar a ferver, as moléculas vão começar a se agitar aqui, vai haver um forte mecanismo de convecção. Então, vai haver uma transformação de fase aqui, da fase líquida para a fase gasosa, também através do calor latente, né, de transformação. E então o vapor vai começar a sair pela chaleira, também vai haver um mecanismo de transferência de energia aqui através da forte convecção. Então, além da radiação e da convecção, a gente pode ver aqui, por exemplo, no cabo da frigideira, um processo de condução, porque quando a energia irradiada chega, né, na frigideira, essa energia vai se propagando aqui, o calor vai se propagando através de um processo de condução, condução térmica, ou seja, as vibrações vão começar, né, a se propagar devido à agitação térmica. As moléculas vão emprestando ou passando adiante a energia que recebem no cabo. Então, esse mecanismo é chamado de condução. Então, nós temos aqui muito claramente os mecanismos de radiação através de luz, né? A convecção, movimento das massas de ar, e a condução. Então, a gente vai começar estudando a condução especificamente. Então, nós vamos ver, por exemplo, a gente vai ter um reservatório térmico e com uma temperatura Q, quente, né?
e um reservatório térmico com uma temperatura frio, ou seja, menor do que TQ, de modo que o calor aí vai ser um processo que sempre vai passar de um sistema quente para um frio, né? Ou de T é Q maior que TF. Essa uma lei empírica aí que a gente conhece muito bem. E o calor vai ser transmitido através de um outro material que representa o cabo da frigideira, e onde esse material vai ter uma determinada condutividade térmica, característico de cada material, né? Cada material tem a sua condutividade térmica, e a quantidade de calor que é transferido de um material para o outro, por unidade de tempo, vai definir a potência, como nós sabemos da definição de potência, que é a energia por unidade de tempo. Então, a potência transferida, né, por sua vez, vai ser proporcional às diferenças de temperatura entre os reservatórios quente e frio, vai ser proporcional à área da seção transversal do cabo da frigideira, ou no caso desse elemento aqui, que está servindo como condutor, vai ser a seção transversal, né, como se fosse um corte, e da condutividade térmica desse material aí que está conduzindo. E aí vai ser inversamente proporcional ao caminho que a energia vai ter que percorrer para passar de um corpo para o outro. Então isso é um pouco que intuitivo, né? Essas coisas são um pouco que intuitivas. Mas isso aqui é um processo verificado experimentalmente, e você também pode definir o inverso da condutividade, ou seja, o comprimento percorrido pela condutividade pode ser definido como a resistividade térmica para esse elemento aí, ou a resistência térmica, né? Então, esse é a fórmula mais simples que nós temos quando nós estamos estudando dois corpos, o corpo A e o corpo B. Se nós queremos fazer uma aplicação para um sistema combinado, misto, né? Por exemplo, uma placa composta, onde você tem duas placas feitas de materiais diferentes, material 2 e material 1, então você vai estar associando o condutor de modo que você vai ter aí uma condutividade térmica equivalente, né, para esse processo de condução de calor da placa A para a placa B. E você pode, da mesma maneira, encontrar a potência, ou seja, a energia transmitida por unidade de tempo, usando para cada placa. Imagina que você tem aqui TQ, certo? E aqui você tem Tx, a temperatura na interface entre as duas placas, e depois você tem Tf. Então, para você encontrar a potência, você vai estudar a transferência de calor nessa placa e associar a transferência de calor na placa 1, tá? Sabendo que a temperatura intermediária aqui é Tx. Então, um princípio que nós vamos utilizar é o princípio da continuidade do fluxo de calor, ou seja, todo calor que passa pela placa 2 tem que ser igual ao calor que passa pela placa 1. Então, se eu usar a lei de transmissão de calor, essa lei que a gente viu ainda há pouco, para a placa 2, o fluxo total de calor por unidade de tempo tem que ser também a equação quando eu aplico para a placa 1. Então, vai ficar da seguinte maneira. Essa é a equação, é a potência transmitida na placa 2, onde eu vou ter TQ e TX, né? TQ e TX. Eu vou ter a área da seção transversal aqui da placa 2, o comprimento percorrido, L2, percorrido na placa 2, e a condutividade térmica da placa 2, certo? E aqui do outro lado eu vou igualar a potência transmitida na placa 1, que vai ser proporcional à diferença de temperatura dentro da placa 1, ou seja, entre Tx e Tf,
A área da seção transversal, por simplicidade, né, a gente vai dizer que é igual à mesma área da seção transversal, o comprimento percorrido na placa 1 e a constante de condutividade térmica da placa 1. Então, essas coisas têm que ser iguais. Daí a gente vai resolver essa igualdade para x, para Tx, né, para encontrar a temperatura aqui dentro, na interface. Quando você desenvolve, eu não vou comentar aqui, porque ó, você pode dar um print aqui nessa solução, né, e ver o passo a passo, né? Você vai igualar, vai multiplicar Tx, vai multiplicar aqui dentro, multiplica esses dois termos, vai aparecer 4 termos aqui, e você desenvolve para Tx. Também, quando você acha Tx, você pode voltar para a equação anterior, onde nós igualamos a potência transmitida na placa 2 com a potência transmitida na placa 1. Você pega esse Tx e substitui ou aqui, né, ou aqui nessa equação, e você vai encontrar um resultado para a potência transmitida, eliminando o Tx, de fato, né? Porque quando você substitui o Tx em função das outras variáveis conhecidas, você vai eliminar uma coisa que você não conhece, né? E aí você vai ter, simplificando a solução, você vai ter que a potência conduzida, ela vai depender não de Tx, o Tx não interessa, né, na potência conduzida, só interessa a temperatura do reservatório quente, a temperatura do reservatório frio, a área da seção transversal, que é igual nos dois condutores térmicos, e aqui embaixo vai aparecer um termo que seria equivalente a uma resistividade equivalente, né? Isso aqui seria um R equivalente para as duas placas aí. Tá bom? E aí você então pode extrapolar esse resultado dizendo que o R equivalente pode ser igual ao somatório de todos os L's pelos K's de cada uma das placas. E aí você pode, então, para muitas placas, mais de duas, dizer que o R equivalente vai ser somatório, né? De modo que você vai sempre poder encontrar a potência conduzida, a potência de energia transmitida através de várias placas, utilizando essa equação, que depende da seção transversal, da diferença de temperatura entre todas as placas, né? E da resistência térmica equivalente para essas placas. Tá bom? Qualquer dúvida a gente pode falar aí no Zap para tirar dúvidas. Então, uma aplicaçãozinha que a gente pode fazer é a seguinte: você tem uma figura com várias placas com diferentes com K's, diferentes condutividades térmicas, e você pergunta, então é dado as temperaturas Tq e Tf, e as diferentes temperaturas Tx. Ele pergunta. A figura mostra as temperaturas das faces e das interfaces de uma placa composta feita de 4 materiais com as mesmas espessuras, através da qual o calor é transferido no regime estacionário. Ordem. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar. O regime estacionário é o regime onde não há, como é que eu posso dizer, gradiente, né, de temperatura dentro dos materiais. Ou melhor, não há diferença entre o fluxo de calor em cada seção transversal. Então, por exemplo, se o fluxo aqui nessa placa é Q, no regime estacionário, Q sobre T, né? No regime estacionário, esse fluxo tem que ser igual para todas as placas. E o que seria o regime não estacionário? Seria o seguinte: imagina que você começou a jogar calor nessa placa de alguma fonte e o calor começou a se propagar, ainda não chegou na placa 1. Então, o Q sobre T
nessa primeira placa é maior que o Q sobre T na última placa. Esse regime não é estacionário. O regime estacionário é quando você espera um tempo de relaxação suficientemente grande para que Q sobre T seja o mesmo para todas as placas. Aí sim nós podemos aplicar a dedução feita ainda há pouco. Então ele diz assim: ordene os materiais de acordo com a condutividade térmica em ordem decrescente. Então, para a gente resolver esse problema, o que me é dado? Me são dados as variações de temperatura em cada placa. Só que eu sei que a potência é igual em todas as placas, né? A potência é igual a KI, A sobre vezes ΔT sobre LI para cada placa. PI em cada placa. E PI é igual para todas as placas. Então, eu vou tirar esse I daqui. Muito bem. Então, para uma placa específica, a variação de temperatura e a condutividade térmica são inversamente proporcionais. De modo que, se me são dadas as variações de temperatura, né, quanto maior a variação de temperatura, menor o K, ou vice-versa. Né? Quanto menor a variação de temperatura, maior a condutividade térmica dessa placa. Quanto maior a variação de temperatura nas extremidades, né, da placa. Então, por exemplo, para a gente ser mais prático, a variação de temperatura nessa placa aqui, na placa C, é de 10 a menos 5, ou seja, 10 menos 5 vai ser igual a 15, certo? O range, né? O range entre 10 e menos 5 é igual a 15. Da mesma maneira, entre 15 e 10 eu tenho 5 graus, né? E entre 25 e 15, o intervalo é 10 graus. E entre menos 5 e menos 10, o intervalo é 5, módulo, né? Em módulo. Logo, em ordem, quanto maior o ΔT, menor o K. Então, em ordem, eu tenho o KC é o maior de todos, né? É maior que o segundo, que é o KA, e o KA é maior que o KB. O KB é igual ao KD, porque a variação de temperatura em B é igual em D, certo? Opa, é quase verdadeiro, a menos de uma inversão, né? Quanto maior a variação de temperatura, menor o K. Então, maior variação de temperatura, eu tenho menor K de todos. Segunda maior variação de temperatura, o segundo menor K. E esses dois Ks são iguais. Então, basicamente, a ideia é essa, né? Para a condução térmica.